Então, gente, meu nome é Luciene Chaves, eu fui professora 32 anos, 30 deles no Cruzeiro, eu moro lá, eu tenho 2 filhas, 2 bênçãos, uma mora fora, a caçula mora no Canadá, em Calgary, e a outra é minha vizinha, mora comigo. Então, é, em função de ter trabalhado com crianças e a nossa clientela, muitas delas eram da estrutural, então vocês imaginam, logo no início, quando começou, né, o negócio era barra pesada, não era fácil não. E em função também da minha própria história, eu fiquei uma professora muito antenada, sabe, eu não era uma professora comum. E eu tenho certeza disso pelas coisas que a gente descobria, que a gente ia atrás. Então, quando eu era pequena, eu fui criada por primeiro eu fiquei com avós, depois meus pais vieram para ai, desculpe, depois meus pais vieram para Brasília para ganhar casa, eu fiquei morando com a avó. Depois da avó, eu dava muito trabalho, minha avó de idade, passava para tia. Eu fiquei morando com meio mundo de gente. E nesse negócio de morar com tia, eu lembro que eu tinha 8, 9 anos de idade, eu a nossa casa andava assim, a nossa casa recebia muito parente de fora. Baiano sabe como é que é, né? Eu recebia muita gente de fora, eu fui criada num ambiente assim, a gente nunca teve pai, mãe, só a gente. Era pai, mãe e aquele bando de gente de fora, e vinha afilhado, e vinha todo mundo morar com a gente. Eu lembro quando a gente veio morar aqui em Taguatinga, quando eu vim para Brasília na década de 70, nós éramos fora, os de casa, nós tínhamos 8 pessoas de fora morando com a gente. Então, você imagina. Eu lembro que numa dessas noites, só para você ver como o negócio é sério, numa dessas noites de negócio, uma pessoa de idade, não era uma criança nova, já naquela época, tentou mexer comigo. A sorte é que eu não sei se Deus ajudou ou se eu era muito espertinha. Eu sei que eu já gritei, já criei confusão, todo mundo sem entender, a pessoa ficou sem graça, tal, tal, e aí eu fiquei mais esperta. Quando eu mudei para o Cruzeiro, eu tinha na faixa de 9 anos, o nosso que limpa, como é que zelador, ele até, muita gente já conheceu ele era meio que aleijado, ele andava, mas de besta não tinha nada. E a gente éramos, igual eu vi as meninas aqui brincando, nós éramos 5, 3 no meu bloco e 2 no bloco de trás. E toda vez que a gente brincava, eu lembro que esse zelador saía, ele morava embaixo, abria a porta e oferecia, naquela época, uma criança ganhar Coca-Cola era o máximo. Então ele vinha com a garrafinha. Agora, eu sempre falo, eu acho que Deus sempre me protegeu, porque eu nunca entrei. Nunca entrei. As meninas entravam, ele chamava uma, às vezes 2, ele me chamava, eu não ia. Olha, eu já tinha 9 anos, eu não era tão. Aí um dia eu lembro que um entrou, ele fechou a porta e demorou, demorou. O que que eu fiz? Vou lá chamar o pai dela para avisar. Mas não foi de uma hora, eu nem imaginei o que estava acontecendo lá dentro, a gente nem imagina. E eu, criança, na nossa. Hoje não, as crianças são mais, sabe tudo, mas a gente naquela época, eu tenho 60 anos. Então, naquela época não tinha esse negócio. Eu sei que eu chamei o pai, desceu o pai dele, desceu o irmão, e quando abriu a porta, eu também ainda não entendia que eu não fiquei porta, eu sei que os caras saíram batendo no cara, hoje eu sei que devia ser abuso. Então, só para você ver, ó, isso acontece na família, eu estava dentro da minha casa, não saí para casa de ninguém, debaixo do bloco, e são algumas coisas, eu trabalhando com aluno, a aluna só ia com a blusa assim, e aquilo me incomodava, e ela assim, eu falei assim, um dia eu deixei todo mundo sair, porque a criança, ela sente vergonha. Eu falei, mulher, você machucou a mão? Foi? E ela ficou assim, sem querer falar, não, pode falar, isso é normal, todo mundo machuca. Quando ela tirou, lepra, hoje nem existe lepra mais. Então você vê que aí levamos uma equipe da saúde lá, já tínhamos 5 parentes com leprosos. Então, assim, só quem percebe essas coisas é um pai muito atento ou um professor muito atento, porque tem professor que tá nem aí. Tinha um menininho que ele era alegre, de uma hora para outra ele ficou triste, e eu falei: "Não, tem alguma coisa errada com essa criança". Terminou a aula, eu chamei ele e falei: "Vem cá, tá tudo bem com você? Você tá doente e tal?" Ele começou a chorar, não falou nada.
Aí eu falei, a gente já sabe, quando a criança não fala nada, eu falei assim, eu já sei o que está acontecendo com você. É o mesmo que aconteceu comigo, a gente se coloca no lugar dele para eles irem. Falei, a mesma coisa aconteceu comigo. Quem é que está abusando de você? Pode falar que eu vou te ajudar. E ele chorou muito, eu quero padastro. A outra chegou toda coberta, trabalhava tarde, toda coberta de boné, de tudo. Eu falei, tem uma coisa, eu levei ela para o banheiro. Cheguei assim, o que está acontecendo? Até hoje, quando ela me vê, ela faz a maior algazarra. Professora, só salvou minha vida. O pai batia, bebia, quando chegava em casa nervoso, aí machucava, mas sangrar mesmo, assim, né? Por isso que é bichinho. Então, assim, como pai, como professor, eu tenho duas. Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito esperta da minha própria história. Você não aconteceu nada comigo, mas podia ter acontecido. Até hoje eu não sei porquê, ele me oferecia Coca-Cola, me dava lancheirinha, e eu falei assim, não, eu quero aqui fora. Eu não sei por que eu nunca entrei. Hoje eu digo que Deus me protegeu. Só tem essa explicação. E essa parenta também lá, nossa, que tentou mexer comigo, se eu não revidasse, porque eu era muito pequena. Assim, se eu não gritasse, se eu não falasse nada, talvez hoje estaria sendo. Então, assim, pai, você fica esperto. O meu sobrinho mora em Taguatinga. Sabe onde ele foi abusado? Dentro da escola FISC de inglês. O professor deixava ele, achava ele bonitinho, pedia ele para ficar ele segurando o material do professor. Quando todo mundo ia embora, o professor, meu sobrinho, né? Estou falando do filho dos outros, não estou falando da nossa. Então você vê que isso acontece demais, espancamento, abuso. Estão vocês aqui na quadra, que você, todo mundo é amigo, amigo, principalmente vocês que têm netos ou filha mulher, pequenos. Porque às vezes a gente é tão bom que a gente não vê maldade de nada, mas isso é uma prática muito comum, mais comum do que você pensa. Então, o que eu dizia para minhas filhas, quando eram pequenininhas? Qualquer pessoa, pode ser parente, pode ser amigo da sua mãe, pode ser da igreja, eu sou da Igreja Batista, qualquer um que chegar mexendo, tocar em vocês, em parte íntima, não sei o quê, pode falar, pode gritar que eu acredito. Por que acontece? Por que as crianças não falam? Porque a gente é o primeiro a limitar elas. Mas, será que é mesmo? Fulano? Você quer? Aí a gente começa a duvidar, como é que a criança vai adquirir? Então, assim, a gente tem que e a palestra é mais nesse sentido. Então, a gente tem conversado para cuidar dos seus filhos melhores. Pais, sejam mais atentas. Em Salvador, a gente, na praia, e eu fui com uma sobrinha de 15 anos, ela, todo mundo deitado, e eu estou vendo lá umas crianças, de volta e meia, falei assim, para minha sobrinha, falei, fulana, levanta aí. Eu falei, você está vendo? Repara ali, toda hora aquelas crianças estão mudando de lugar, porque tinha um cara deitado. Eu falei assim, eu aposto que aquele cara está fazendo alguma coisa. Eu vou lá, você fica aqui, mas na hora que eu começar a gritar, você cria confusão também, que é para todo mundo. O que acontece? A mãe vai para a praia, que é normal, fica tomando sol, pensa que está ali 5, 4 crianças juntas. O adulto, ele ia, o cara ia e mostrava os órgãos genitais às crianças. Quer dizer, se eu não chego lá, mas também sobrou para todo mundo, porque eu esculhambei com as mães também, esculhambei. O cara saiu correndo, deixou sandália, deixou roupa. Mas vocês estão vendo como o negócio acontece na nossa cara e a gente não vê?